E aí pessoal, tudo bem com vocês? Professor Giovanni aqui dando sequência aí ao estudo da genética. Nós estamos falando dos casos especiais da primeira lei de Mendel. Temos um nome bonito para isso, né? Variações das heranças monofatoriais. Mas seriam casos em que não envolvem uma dominância completa ou casos que temos ali alguma situação especial. Na aula anterior falamos da dominância incompleta e da codominância, certo? E nesta aula vamos falar então de alelos letais. Quando a gente fala de alelos letais, vocês devem imaginar o seguinte, né? Imagine que eu tenho aqui um exemplo, a letalidade que acontece nos camundongos. Então eu tenho aqui dois camundongos que são classificados como amarelo, né? Eles não estão ali na cor amarela, né? Por conta da imagem, mas eles são classificados como camundongos amarelos. Quando você cruza dois camundongos amarelos, veja que eu obtenho aqui um camundongo azão-azão, que ele chama de letal. Seria um amarelo letal esse aqui. E aí eu tenho dois amarelos que sobrevivem, e eu tenho um chamado de selvagem ou agouti, que esse também sobrevive. Perceba que nesse exemplo, ele diz que o azão-azão desse ratinho aqui, que seria um amarelo também, certo? Ele também acaba, né, nesse caso, morrendo. E aí sobra dois amarelos e um agouti. Então, nesse caso, você estava acostumado com uma proporção lá da primeira lei, que era a proporção de 3:1. Se eu perguntasse para vocês, quando eu cruzo dois amarelos, quantos amarelos são produzidos a partir de dois amarelos que são heterozigotos? Porque o que ele faz ali é exatamente isso daqui, ó. Deixa eu montar aqui para vocês esse exercício. Ele ficou assim, ó. Normalmente para esse exercício eles gostam de utilizar a letra K. Então vamos supor que eu tenho aqui dois amarelos, casão, casinho, cruzando com casão, casinho. Eles são amarelos heterozigotos, certo? Fazendo a distributiva casão, casão, então tá aqui, casão, casão, casão com casinho, casinho com casão, coloco o dominante na frente, certo? E casinho com casinho. Então ficamos assim. Esse daqui é o agouti, certo? Esses três aqui, ó, são amarelos. Amarelos. Só que o que acontece aqui? Nessa situação de letalidade, esse aqui morre. Ele não sobrevive. Se esse daqui morre, eu pergunto para vocês, quantos amarelos foram produzidos? 3/4? Se alguém falar 3/4, está errado, porque na verdade esse daqui morre. Então se ele morre, eu não conto ele. Eu vou contar esse aqui, 1, 2. Duas chances em 3. 2/3 serão amarelos. Quantos serão agouti? Se alguém falar 1/4, vai errar, porque esse que morreu não conta. Se ele não conta, então eu fico com 1/3. Certo? Então na questão da letalidade, toma cuidado, porque eu não conto aquele que morre, certo? Então você vai ter aqui uma proporção fenotípica 2:1. 2 amarelos para 1 agouti. Maravilha? Toma cuidado em relação a isso. O senhor tem algum exemplo na espécie humana? Temos um exemplo relacionado à talassemia. Talassemia que é um tipo aí de anemia. Temos uma mulher aqui com uma talassemia menor, veja que ela é TM, M de Maria, né? N de navio, TM, TN. E esse homem também, TM, M de Maria, N de navio, TM, TN. Ambos têm uma talassemia menor. Talassemia menor é um indivíduo que ele é portador da talassemia, mas não é a talassemia maior, então ele sobrevive. Sobrevive bem, né? Com acompanhamento médico e tudo mais. Mas quando essa mulher vai produzir gametas, ela produz gametas M e gametas N. O homem também, gametas M e gametas N. E aqui nós temos uma possibilidade de uma talassemia maior. E nesse caso da talassemia maior, o indivíduo não sobrevive. Então, veja, os indivíduos que são TM e TN, que são heterozigotos, eles têm a talassemia menor. São normais, mas portadores. Aí os indivíduos que têm TN e TN são homozigotos, TM e TM são homozigotos. Só que um desses homozigotos ele acaba
não sobrevivendo que tem a talassemia do tipo maior, certo? Então é um exemplo também de alelo letal. Um outro exemplo de alelo letal na espécie humana é o que acontece com o nanismo genético. Um anão genético, ele é com certeza heterozigoto também, azão, azinho. Então veja só, deixa eu virar essa página aqui para vocês. Se eu falar para vocês assim, um casal de anão, com certeza esse casal de anão, eles são azão, azinho, azão, azinho. Um casal de anão pode ter um filho que não é anão? Pode. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Azão, azão. Faz a distributiva azão, azinho. Azinho com azão, coloca o dominante na frente. E azinho com azinho. Azinho com azinho. O nanismo é uma situação dominante. Então, esses aqui, ó, você tem uma situação aqui de nanismo. Nanismo genético. Certo? E esse daqui seria o que? Um indivíduo normal. Então você que está me assistindo e não tem aí, né, essa situação de nanismo genético, nós temos aqui uma situação de normalidade, diria que é quanto? 1/3, 1/4, aí é que está. Por que eu falei com certeza um casal de anão eles têm que ser heterozigotos? Porque esse indivíduo aqui não existe, ó. Ele também morre. Também é uma situação de alelo letal. Então, a partir de um casal de anões, qual é a chance de ter um filho normal? Você vai me dizer agora então, 1/4 ou 1/3? 1/3. Uma chance em 3, porque esse aqui morreu. Qual é a chance dele ser anão? 1, 2. 2/3. Porque esse camarada aqui acaba morrendo. Então, nanismo genético também temos uma situação de alelo letal. Beleza? Vamos ver agora a situação relacionada aos heredogramas. O que é um heredograma? Veja que eu coloquei todos os nomes aqui para vocês, tá? Eu diria para vocês assim, ó, heredograma é a mesma coisa que genealogia. Você ia dizer, professor, não sei o que é genealogia nem heredograma. Ah, é a mesma coisa que pedigree. Você que tem aquele cachorro que você pagou aí caro pra caramba, que tem o pedigree, ou seja, você sabe a linhagem materna, paterna desse cachorro de raça. É caro porque ele tem pedigree. Você sabe, né, a linhagem materna, a linhagem familiar desse cachorro. Mas se eu falar para vocês árvore genealógica, tranquilo, né? Árvore genealógica todo mundo tem uma noção mais ou menos. É tudo a mesma coisa. Heredograma, genealogia, pedigree ou árvore genealógica. Vamos entender um pouquinho de simbologia. O quadradinho significa sexo masculino normal, macho normal. A bolinha representa a fêmea normal. O losango significa que é um sexo que não foi informado. Então, quando não foi passado a informação, a gente coloca sexo indefinido, sexo não informado. A bolinha ou o quadradinho em destaque, dizemos que é uma fêmea ou macho que são afetados. Pode ser aqui uma bolinha com pontinho, vou dizer que é uma fêmea portadora, né, numa situação de herança sexual, às vezes acontece isso. Fêmea portadora é um caráter ligado ao cromossomo X. Temos aqui um quadradinho com uma setinha, indicação de indivíduo que será analisado em determinada situação. Como que eu represento uma família? Um quadradinho, uma bolinha, um tracinho e os filhos que vêm na próxima geração. Então, uma família com 4 irmãos. E eu pergunto, qual seria o irmão mais velho, qual seria o irmão mais novo? O primeiro que nasceu, você vai marcar sempre da esquerda para a direita. Então, olhando a imagem, esse menino aqui, né? Esse quadradinho, nasceu um menino, nasceu 2 meninas e nasceu mais um menino. Então, da esquerda para a direita, você tem do mais velho para o mais novo. Gêmeos dizigóticos, também chamados de gêmeos fraternos. Veja que o sexo pode ser diferente neste caso. E gêmeos monozigóticos é como se você montasse ali uma estrutura tipo um óculos, né? Olha só, tem que ser o mesmo sexo, então por isso aqui 2 bolinhas, 2 meninas interligadas. E o casamento consanguíneo, que é um cruzamento dentro da mesma família, que é um quadradinho, 2 tracinhos ali na bolinha, certo? Lógico, talvez você fale, isso eu já domino, professor. Beleza.
Mas e resolver exercícios com heredograma? É muito simples, gente. Eu sempre digo para os meus alunos que quando o exercício me dá o heredograma, é muito melhor. Porque tem exercício que ele não me dá o heredograma e eu tenho que montar o heredograma. Então perceba que agora eu vou te ensinar um macete, tá? Segure-se aí, pegue sua caneta, seu caderno, faça print dessa tela, mas faça alguma coisa agora, por gentileza. Vamos lá, ó. Vou te dar uma dica muito preciosa, me ajudou muito quando eu consegui pensar nessa dica aqui, ó. Quando você vai resolver um heredograma, você não vai mais ter medo do tamanho do heredograma. Inclusive, quanto maior for o heredograma, melhor. Garanto para vocês, quanto maior for um heredograma, melhor. Você vai procurar duas coisas. Primeira coisa que você vai procurar no heredograma é essa situação aqui, ó. O que eu tenho nessa situação? Eu tenho um casal normal, mas que tiveram um filho diferente. Um casal igual com um filho diferente. Ou posso ainda ler isso aqui sim, né? Casal normal com filho afetado. Veja, não tem outra possibilidade de genótipo senão essa que eu já deixei aí na tela para vocês. Se o pai fosse azão, a mãe fosse azão, o filho obrigatoriamente seria azão. Seria igual, mas o filho é diferente. Se o pai fosse azinho, a mãe azinho, o filho com certeza seria azinho. O filho seria igual aos pais, mas o filho é diferente. Então a única possibilidade dos pais serem iguais e o filho ser diferente é os pais serem heterozigotos e esse filho ser o quê? Azinho. Recebe um azinho do pai, recebe um azinho da mãe. Nesse caso ele é diferente. Perceba que a outra filha, essa menina mais velha, a irmã mais velha, eu não tenho certeza do genótipo dela. A única certeza que eu tenho é que ela não é afetada, então ela é azão alguma coisa. Então nesse caso eu digo que é uma herança recessiva. Por quê? Olhe para quem é afetado. É o recessivo. Então essa aqui poderia dizer, uma doença recessiva. Ó, é uma herança recessiva. Mas às vezes o exercício não vai ter isso aqui. Ele pode ter isso aqui, ó. Veja que é o contrário, ó. É um casal agora igual, que tem filho diferente. Poderia também ler o quê? Casal afetado, que tem filho normal. Novamente, não tem outra possibilidade, gente. Se os pais fossem azão, os filhos 100% seriam azão. Se os pais fossem azinho, os filhos seriam 100% azinho. Então, neste caso, nós temos a seguinte situação. Os pais com certeza são heterozigotos, e aí os filhos que são normais são azinho. E agora, eu observo o seguinte, ó. A herança aqui é dominante, por quê? Olhe para quem está em destaque. É o dominante. Então a herança aqui é dominante. Ah, professor, não entendi ainda. Então venha comigo, vamos resolver o exercício. Ó. No esquema apresentado a seguir, os indivíduos assinalados em preto apresentam surdez causada pela mutação do gene conexina 26. Não se preocupe com esse gene conexina 26, você não precisa saber desse gene. Importante bater o olho no heredograma e ver se você encontra aquele cruzamento-chave. O que é o cruzamento-chave? Olha só, casal igual com filho diferente. Temos casal igual com filho diferente? Temos, professor. O casal 1, 2 é um casal igual que tem um filho diferente. Então veja que eu já destaquei ele para vocês aí na tela. Casal 1, 2, eles são iguais, mas tiveram uma menina número 4 diferente, certo? Quando você vai analisar o que o exercício quer, no heredograma acima, são obrigatoriamente heterozigotos os indivíduos. Então agora analisa aqui junto comigo, por gentileza. Ó. No heredograma acima, são obrigatoriamente heterozigotos os indivíduos o quê? Encontrou o cruzamento-chave, você já escreve que o indivíduo 1 é azão-azinho, indivíduo 2, azão-azinho. Você já sabe que quem está em destaque é azinho-azinho. Uma vez que você descobriu que o número 4 ali, o indivíduo 4, que está em destaque é azinho-azinho, eu já escrevo azinho-azinho para todo mundo que está em destaque, ó, para o indivíduo 7 e para o indivíduo 9. Agora eu volto para ver. Na linha número 1 eu já descobri o genótipo, agora eu preciso descobrir o genótipo da linha 2. Na linha 2, o indivíduo 3 é normal. Se ele é normal, ele é azão alguma coisa. O indivíduo 5 é azão alguma coisa também, porque é normal. Se esse azão veio da mãe, do pai poderia vir tanto o azão quanto o azinho.
O indivíduo 6 a mesma coisa, só que o indivíduo 6 teve um filho afetado. Então, um azinho tem que ter vindo do pai, um azinho tem que ter vindo da mãe para esse indivíduo número 9. Então, por isso que o indivíduo 9 é azinho, e o indivíduo 6 é heterozigoto, azão-azinho. E o indivíduo 8 também consigo descobrir o genótipo dele, porque ele é normal, então ele é azão alguma coisa. Mas o que a mãe dele tem para oferecer para ele? Só o azinho. Então, por isso que a mãe só tem o azinho, eu consegui descobrir o genótipo do indivíduo 8. No heredograma acima, são obrigatoriamente heterozigoto os indivíduos. Quais indivíduos são obrigatoriamente heterozigotos? Você vai ter aqui o indivíduo 1, 2, aí o indivíduo 6 e 8. 1, 2, 6 e 8. Alternativa correta, letra B. Maravilha, gente? Tranquilo? Então, encontrou o heredograma, você vai procurar o cruzamento chave, certo? Uma vez que encontrou o cruzamento chave, você começa a resolver o exercício. Vamos dar uma olhada em outro exercício aqui, ó. O alelo dominante, casão, é autossômico e condiciona a pelagem amarela nos ratos, sendo letal ainda na fase embrionária, quando em homozigose. Já o seu alelo recessivo, o casinho, condiciona a pelagem selvagem ou marrom. Considerando um cruzamento entre os parentais amarelos, a probabilidade de nascimento de uma fêmea marrom é D. Então, o que eu vou montar aqui nesse exercício, né? Olha só, vamos escrever ali, tirar os dados, ele está falando de pelagem. Então temos aqui pelagem o quê? Pelagem amarela e a pelagem marrom, ou selvagem, né? Ele falou que a pelagem amarela é dominante, então é casão alguma coisa, pelagem marrom é casinho, casinho. Ele falou que é uma situação de letalidade ainda em fase embrionária, quando em homozigose, certo? Então, sendo letal ainda na fase embrionária em relação ao casão. Já o seu alelo recessivo casinho condiciona a pelagem marrom, por isso que eu montei os dados assim. Como que eu vou resolver o exercício agora? Considerando o cruzamento entre parentais amarelos, então casão, casinho, casão, casinho, a probabilidade de nascimento de uma fêmea marrom é D. Então, olha só, fazendo ali a distributiva, fica casão, casão morre, casão, casinho, 2/3 amarelos, casinho, casinho, 1/3 marrom. Probabilidade de ser fêmea e a probabilidade de ser marrom. Você sabe que a probabilidade de ser fêmea é 50%, 1/2. E a probabilidade de ser marrom, 1/3. Neste caso, multiplicamos as probabilidades. Vai dar 1 vezes 1, 2 vezes 3, 6. Alternativa correta, letra E. Certo? Bacana? Basicamente a gente tinha resolvido ali, né? Bem parecido com aquele exercício que a gente fez anteriormente. E aí, para fechar, os genes letais foram identificados em 1905 pelo geneticista francês Lucien Cuénot. A acondroplasia é o mesmo nome para o nanismo, tá, gente? A acondroplasia é uma forma de nanismo humano condicionada por um alelo dominante desão que prejudica o desenvolvimento ósseo. Pessoas que apresentam a acondroplasia são heterozigotas e pessoas normais são homozigotas recessivas. Assinale a opção que corresponde ao genótipo em que o gene é considerado letal. Então vamos lá. Ó. Falou que a acondroplasia é uma forma de nanismo humano condicionada por um alelo dominante desão, que prejudica o desenvolvimento ósseo. Pessoas que apresentam a acondroplasia são heterozigotas e pessoas normais são homozigotas recessivas. Então olha só, desão, desinho, ele falou então que é uma situação de nanismo normal, né? Desinho, desinho e desão, desão é letal. Então sai direto nesse exercício aqui, a alternativa de letalidade é o que marca desão, desão, alelo letal. Bacana? Finalizamos assim mais uma aula. Até a próxima, gente. Tudo de bom para vocês.